E aí pessoal da modelagem, professor Rafael Veloso aqui falando, e hoje a gente vai aprender a linearizar equações diferenciais. Nas aulas anteriores nós aprendemos a linearizar equações não lineares que têm uma variável não linear, né? Com equações não lineares que têm duas variáveis multiplicando, e agora se você tiver uma equação que tem uma derivada, né, que é a maioria dos casos, e tendo uma derivada, se ela não for linear, a gente tem que linearizar. E como que a gente faz isso? E para isso a gente vamos propor então uma equação genérica, tá? Essa equaçãozinha aqui, ela tem uma derivada aqui em relação a t, e ela é igual a uma função. Essa função ela depende de x e de y. Alguma não linearidade vai ser identificada nesse meio aí. E além disso, você tem somado aqui uma constante. Esta constante ela vai nos atrapalhar. Tá? E aquela constante também que surge durante a linearização, lembrando que a linearização ela tem um formato assim, ó, f de x é f de x barra com mais a derivada de f em relação a x de x menos x barra. Então esse termo aqui, ó, f de x barra, ele também vai nos atrapalhar. E aí para excluir ele, a gente pode escrever esta funçãozinha aqui, ó, no formato de variável desvio, tá? Para falar sobre linearização de equação diferencial, eu vou fazer esse vídeo para vocês, que vai ser um vídeo teórico mostrando como fazer com equação genérica, e depois eu vou fazer um caso real aí, considerando um reator CSTR, tá? Então vamos escrever essa equação aqui de cima como variável desvio. O que é variável desvio? A gente escreve no formato desse y grande, que nada mais é do que a equação no dinâmico menos a equação no estado estacionário, tá? A equação no dinâmico, ela é essa que está aqui em cima, tá? No estado estacionário, como é que vai ficar? Vamos escrevê-lo aqui no estado estacionário, ó. Eu posso escrever que é a derivada de y em zero dt, tá? Isso aqui, gente, vale zero, tá? Tanto faz eu colocar assim ou colocar zero. Vai ser igual a g quando x tiver o tempo igual a zero. O tempo aqui for zero, tá? Quando o tempo é zero, eu vou chamar esse x de x barra. Eu geralmente vou escolher linearizar em torno do estado estacionário inicial, tá? Então, em vez de colocar o tempo zero aqui, eu vou colocar apenas o x barra, beleza? E o y também é a mesma coisa. No lugar do y0, eu vou colocar o y barra mais b, tá? Então, essa equação que eu vou chamar de equação 1 e essa equação aqui de equação 2. E aí, colocando a observação aqui que x barra, eu escolhi linearizar em torno de x quando t vale zero. E que y barra, né, eu escolhi linearizar em torno do ponto onde y tem o t igual a zero também, tá? Então eu posso escrever como variável desvio fazendo a subtração dessas duas equações, equação 1 e equação 2, né? Então, como variável desvio, como vai ficar? Vamos ver. Então vai ficar, ó, eu vou fazer, ó, esse termo aqui menos o de baixo, né? Que eu vou colocar zero. Então vai ficar, ó, o primeiro termo vai ficar d de y de t dt, né? Menos zero. Isso vai ser igual. Esse zero aqui é a mesma coisa que isso aqui em cima, tá, gente? Menos. Aí eu vou ter este termo aqui, ó, menos o de baixo. Então vai ser g, que depende de x, que varia com o tempo, que depende de y, que varia com o tempo, menos g de x barra, y barra. Agora eu vou pegar a última parte aqui, ó, que é esse bzinho aqui, menos este outro b. Então, ó, mais b menos b. Fazendo isso, eu acabo cortando esse b com esse b, e a minha equação ela fica simplificada, né? Ela fica com este formatinho aqui, ó, sem os b's. Ela fica com este formatinho aqui, ó, copiar. Então, no final das contas, a minha equação ela fica
assim, nesse formato. E aí, para linearizar, o que eu tenho que fazer para linearizar quando você tem esse tipo de situação aí? A linearização ela vai ser o seguinte, eu posso dizer que esta equação ela pode ser escrita, ó, linearizando, vamos colocar aqui, ó, linearizando. Eu posso dizer que essa equação ela pode ser escrita da seguinte forma, que a derivada de y de t, dt, ela não vai ser igual não, mas ela vai ser aproximadamente uma derivada parcial de g em relação a x, né? Depois que eu fizer essa derivada, onde é x eu vou colocar x barra, onde é y eu vou colocar y barra. Como eu derivei em relação a x aqui, ó, eu vou multiplicar por x menos x barra. Com mais a derivada de g em relação a y, multiplicado, né? Eu vou colocar, onde é x eu coloco x barra, onde é y eu coloco y barra, e como eu fiz a derivada em relação a y, fica y menos y barra. Aí você deve ter sentido falta de um termo, né? Quando a gente fez de multiplicação de variáveis lá na outra aula, tinha um termo inicial aqui, ó, e esse termo era assim, ó, era y, aliás, era a função, g no caso, com x barra e y barra, tá? Esse termo ele não aparece aqui no início, né, somado, porque quando eu faço a variável desvio, né, quando eu faço a variável desvio, esse termo acaba sendo cortado, beleza? Então, se eu aplicar a variável desvio depois de linearizar, esse termo ele vai acabar sendo cortado, e aí fica só as derivadas. Lembrando que esse termo aqui ele é constante, então ele corta se eu fizer a variável desvio. Por isso que é tão importante usar esta ferramenta. E aí dá pra gente perceber o seguinte, gente, que essas derivadas aqui, ó, essas duas derivadinhas, essa daqui e essa daqui, como a gente aprendeu nas demais aulas, elas são constantes. Elas são constantes. Então, isso aqui vai ter um valor fixo. Isso aqui vai ter um valor fixo. Isso aqui é uma constante. E essa outra derivada também vai ter um valor constante. Então, eu vou chamar essa primeira derivada aqui de A1. E essa segunda derivada aqui eu vou chamar de A2. Beleza? E aí, então, essa equação que é não linear, ela pode ser escrita assim, ó. dy dt, que varia com t, ela pode ser escrita assim como A1, que é uma constante, multiplicado pela diferença do x menos o x barra. X barra também é constante, A1 também é constante, né? Então, nós temos essas constantes aí. Com mais A2 vezes o y menos o y barra. Então, aqui a gente acabou escrevendo essa equação na forma linear. E se a gente ainda perceber, ó, x menos x barra é a definição de variável desvio, né? Variável desvio lá em cima, eu tinha proposto que ela era isso aqui, ó, que o y de t seria o y variando com o tempo menos o y no tempo igual a zero, né? Nessa proposta aqui, eu posso dizer que o x de t é o x variando com o tempo, que eu chamei aqui nessa equação só de x, menos o x quando t é igual a zero, que eu chamei nessa equação aqui de x barra, tá? Então, isso daqui, ó, é a variável desvio, eu posso chamar ela de x de t. E isso daqui também é a variável desvio, eu posso chamar de y de t, beleza? Então, essa equação ela pode ser reescrita como derivada de y de t dt é igual a A1 vezes x de t mais A2 vezes y de t. Tá joia? Então aí acabamos de linearizar uma equação diferencial. E aí na próxima aula a gente vai ver como é que isso funciona num reator CSTR, num balanço de reator CSTR, tá? Até mais.